Amém, meus amigos? Abra a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Hoje nós vamos finalizar a nossa série sobre a carta de Tiago. Deus nos deu uma direção para nós fazermos uma série de mensagens chamada Integridade. Qual o nome? Integridade, a prova da nossa fé. Então nós tivemos já 4 ministrações em cima do livro de Tiago, da carta de Tiago, e hoje nós vamos encerrar essa série com a 5ª ministração. Eu destaco que esse é um conteúdo bíblico, um conteúdo inspirado pelo Espírito Santo, um conteúdo que pode te ajudar de verdade. Então você tem à disposição, lá no canal do YouTube, nós temos o canal no YouTube, chamado Batista Pertencer. Lá tem várias séries de mensagem, que você pode maratonar. Hoje a gente perde tempo com tanta besteira, com tanta coisa inútil, não é? Então se você quer realmente usar seu tempo e de maneira útil, de maneira que vai contribuir para que você se torne um discípulo maduro de Jesus, fica aí o convite para você acessar o canal do YouTube. Inclusive, se você ainda não segue, coloca lá, porque aí sempre que nós postarmos semanalmente as mensagens, você recebe. Então, tudo que está lá tem um propósito. Então, as mensagens que são ali não são mensagens de autoajuda, não são mensagens falando coisas sem sentido, não, tudo inspirado pelo Espírito Santo, e que tem nos ajudado nessa jornada. Então, as mensagens dessa série, Pedro, muito obrigado, viu, meu amigo? Obrigado. As mensagens dessa série já estão lá, e hoje nós vamos para a 5ª mensagem. Nós vamos ler do versículo 13 em diante. Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Acompanhe comigo a leitura de Tiago 5:13. A palavra do Senhor diz assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração de um justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, cobrindo uma multidão de pecados. Sentados mesmos, como estamos, vamos fazer mais uma oração, Pai. Nós estamos diante da Tua palavra. Senhor, não há nenhum interesse em nós termos uma performance espiritual. Eu não tenho, Senhor, nenhuma intenção de mostrar qualquer tipo de habilidade pessoal. Eu preciso de Ti, Senhor. Nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é perfeita. A Tua palavra é viva. A Tua palavra é a resposta de que precisamos para as nossas vidas, para a nossa família, para os nossos sonhos, projetos, questionamentos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, estamos reunidos
como família, como igreja, como comunidade de fé, precisamos de Ti, Espírito Santo. Nessa hora, em nome de Jesus, que toda distração caia por terra. Nós repreendemos toda ação do mal, porque a Tua palavra diz que enquanto a semente está sendo lançada, as aves do céu, representando a própria ação do demônio, vem tentar arrancar a semente lançada para que ela não produza fruto. Mas nessa noite, no poder do nome de Jesus, repreendemos, em nome de Jesus, toda ação, toda inquietação, toda distração, toda ação do mal, que tente, meu Pai, impedir que a palavra produza resultado. Que a Tua palavra nessa noite encontre em nós corações que são como solos que estão férteis para receber a semente e produzir frutos e viver uma vida transformada. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer amém? No capítulo 1 de Tiago nós aprendemos que nós precisamos ter convicção de que a nossa fé vai ser testada, provada. Uma fé que não é provada e testada não é uma fé verdadeira. No capítulo 1 também nós aprendemos que não basta nós sermos ouvintes, meramente ouvintes da palavra. Deus nos chama para sermos gerados pela palavra, acolhermos a palavra e praticarmos a palavra. Então Deus espera que eu e você sejamos praticantes da palavra, porque a mera informação não gera transformação. O que gera transformação é a ação, a prática da palavra. No capítulo 2, nós aprendemos que a fé sem obras é como um cadáver bem vestido, é morto. A fé que não leva à prática, que não leva a frutos, que não leva a ajudar o próximo, essa fé não é verdadeira. No capítulo 3, nós aprendemos que, principalmente se quisermos que as nossas palavras espirituais tenham um impacto na vida dos outros, nós precisamos controlar a nossa língua. No capítulo 3, Tiago nos ensina o poder das palavras, que podem gerar morte e podem gerar vida. E ele diz que não pode, no discípulo de Jesus, haver a incoerência de em uma mesma fonte sair água doce e água salgada. Não pode. Ele diz que isso é uma incoerência da vida cristã. No capítulo 4, nós aprendemos que mais perigoso do que o sistema de valores lá fora chamado mundo é o mundanismo que tenta se instalar no nosso coração. Há um sistema que a todo momento quer nos controlar. O mundanismo, os valores que querem ir de encontro à palavra de Deus. Então, no capítulo 4, nós somos chamados a lutar contra o mundanismo, a ter uma visão do reino de Deus, o que nós chamamos de cosmovisão cristã. Cosmovisão nada mais é do que a lente pela qual eu enxergo o mundo. E Deus nos chama a enxergar o mundo pela lente da palavra. Por fim, a gente chega no capítulo 5, que é o tema que eu quero abordar com vocês. Veja que eu não li o capítulo inteiro. A primeira parte do capítulo, Tiago, ele traz algumas advertências para os ricos, principalmente, que estavam explorando seus irmãos mais pobres. Então, a primeira parte desse capítulo, Tiago, ele traz diversas advertências para aqueles que confiavam nas suas riquezas e por meio delas estavam explorando os mais pobres. Agora, na parte final, que é esse texto que nós acabamos de ler, Tiago, o pastor Tiago, o apóstolo Tiago, ele traz agora algumas orientações práticas, como ele fez desde o início. Toda a carta de Tiago é uma carta
prática. É uma carta que nos chama do início ao fim, nos chama à ação, nos chama a colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Veja, eu me converti em 1999, já ouvi muito sermão de 1999 até agora. Você também, não importa se você tem 1 ano, 2, 5, você já ouviu muita coisa. Você já ouviu pregação sobre praticamente todos os temas. E isso nos leva à seguinte realidade: mais do que ouvir conhecimento novo, nós precisamos colocar em prática aquilo que já ouvimos. A maior necessidade da igreja não é ter uma revelação nova. A maior necessidade da igreja não é ter algo assim, uau, que nós nunca ouvimos. Nós estamos precisando pegar o óbvio, o básico, o feijão com arroz e colocar em prática. Se eu ouvi já muitas vezes sobre perdão e eu não perdoei ainda, algo está errado. Se eu já ouvi muitas vezes sobre o cuidado que eu tenho que ter com a imoralidade, com a pornografia, com a mentira, e eu não estou lutando contra isso, eu estou apenas esquentando o banco na cadeira. Eu preciso colocar em prática. E agora Tiago vai trazer algumas orientações finais sobre como a igreja deve viver, como o crente, o discípulo de Jesus deve viver. Então ele vai trazer algumas orientações que partem da oração para a comunidade, para a promessa de Deus e para a missão que Deus deixou para nós. O versículo inicial que nós lemos, ele começa assim: acima de tudo, meus irmãos. Eu estou lendo 12, desculpa. O versículo 13, ele começa assim: algum ou alguém de vocês. Em 8 versículos, ele repete isso 4 vezes. Alguém de vocês, ele não dá nome. Ele não fala com um cargo específico. Não é como algumas cartas de Paulo que ele manda, né, a Tito, a Timóteo, a Filemon, ele manda pessoas específicas. Então Tiago está falando conosco, como igreja. Ele está dizendo, alguém de vocês válido para todos. Então isso se repete 4 vezes. E nesses 8 versículos tem um outro tema que vale a pena nessa introdução a gente mencionar, que é o tema da oração. Qual é o tema? Tiago começa o capítulo 1, versículo 5, falando que eu e você, diante das dificuldades da vida, nós precisamos orar. Vou repetir, Tiago começa o capítulo 1 dizendo que diante das dificuldades da vida, nós devemos orar. Porque muitas vezes, amigos, eu e você vamos nos deparar com problemas e situações em relação às quais nós não sabemos o que fazer. Alguém já passou por isso? Um problema que você não sabe o que fazer? Estamos juntos. Não é assim? Muitas vezes nós vamos nos deparar com situações que nós não sabemos o que fazer. E Tiago traz a resposta. Já no início ele diz, ora, se você está passando por uma provação e você não sabe o que fazer, você precisa de sabedoria. E se você não tem sabedoria, você basta fazer o quê? Pedir para Deus, orar, falar com Deus. Se você precisa tomar uma decisão nessa semana e você está com dúvida, você precisa vir para a semana mover. Amém. Amém. Você precisa pedir sabedoria. E é lindo, Igor, porque ele diz assim, peça a Deus, e ele dá, liberalmente, e não lança em rosto, não fica assim, você de novo você está aqui pedindo sabedoria. Deus não faz isso. Então ele diz, olha, você precisa de sabedoria, ore, fale com Deus. Hoje, eu estava até falando com a Teca mais cedo sobre isso, né? As pesquisas estão mostrando que a cada dia que passa, com o avanço da inteligência artificial, as pessoas, diante das mais variadas dificuldades da vida, a primeira coisa que elas fazem é ir para a inteligência artificial. Aqui eu sei que ninguém faz isso, mas pega o diagnóstico, a consulta é só amanhã. Pegou o resultado do exame. Você sabia que tem um monte de gente que já tira a foto e manda no chat GPT para ele, atue como médico? Você sabia que tem um monte de gente que faz isso? Aqui não tem. As irmãs estão assim, eu faço. O irmão já está entregando, né? E está tudo certo, não tem problema não. Isso aí mostra que você é um pouco ansioso, né? Mas está tudo bem, isso é um outro tema. Mas veja,
As pesquisas mostram que diante das situações da vida, vai para o ChatGPT, vai para o YouTube, vai para o Google, vai para onde mais? Vai para o YouTube. YouTube eu já falei? Vai para o YouTube, vai para o Google, vai para a inteligência artificial. E muitas vezes nós cristãos estamos assim. E a oração, a sabedoria do alto, irmão, a inteligência de Deus não é artificial. É a mente mais extraordinária que criou tudo o que existe. E às vezes nós estamos substituindo a sabedoria milenar, a sabedoria da mente de Deus, pela inteligência artificial. E quando não encontramos mais resposta alguma, a oração tem se transformado como mais um entre outros recursos. E às vezes o último, e nessa noite, Deus está nos chamando a voltar à prioridade da oração. Tiago começa dizendo, olha, está alguém doente, está alguém sofrendo, ore. Olha como ele começa, não tem meio termo. Está alguém sofrendo? Eu estou sofrendo. A palavra sofrer aqui é a mesma raiz da palavra aflições que Jesus falou. No mundo teremos aflição, treta, tribulação, essas coisas todas que a gente tem. Ah, eu tenho um problema familiar, é aflição. Tenho um problema financeiro, é aflição. Tenho um problema numa doença, é aflição. Tudo isso é aflição. E Tiago está dizendo, você está sofrendo com alguma coisa? Tô, então ore. Veja que ele aponta para Deus, mas é lindo que em nenhum versículo Tiago cobre todo o espectro da nossa vida, porque ele começa dizendo assim, está alguém sofrendo? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores, fale com Deus do mesmo jeito. Veja que ele centraliza a nossa vida para Deus. Isso nos ensina que a oração, ela não é apenas um remédio para a crise. A oração deve ser o idioma do discípulo de Cristo. É por isso que Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, diz, orem sem cessar. A oração é o idioma do cristão. A oração não é apenas o bombeiro que vem quando está tudo pegando fogo. Não pode ser assim. Tiago então começa nos ensinando que se eu estou sofrendo ou se eu estou alegre, eu preciso centralizar tudo em Deus. Porque se eu não centralizo em Deus, o sofrimento me faz me tornar azedo. Eu acho que eu estou sendo perseguido, eu acho que acontece só comigo. Eu acho que todos os problemas só acontecem comigo, que eu sou o queridinho de Satanás. Olha que lugar ruim para ser. Só persegue a mim, só a mim. Não, irmão. O Satanás atenta todo mundo. Todo dia. Se eu não centralizo os meus sofrimentos em Deus, eu vou ficar amargo. Se eu não centralizo as minhas alegrias em Deus, eu vou me distanciar de Deus. Porque as alegrias eu começo a me realizar. E se eu não direciono, minha amiga Zilma, as minhas realizações para Deus, eu começo a achar que eu sou o bonzão, que eu sou autossuficiente. Você sabia que a maior dificuldade que nós temos em relação à nossa caminhada cristã não são as lutas, são os momentos de bonança. Esses são os maiores desafios. Quando está tudo bem. A conta está paga, a geladeira está boa, os meninos estão bem, o casamento está de boa. A gente fala assim, para que eu preciso de Deus? Aí Tiago começa nos ensinando, primeiro, que a oração não é apenas um remédio para a crise. Ela é o idioma do discípulo de Jesus. Nessa noite nós somos chamados a voltar para a prioridade. Antes de falar com o ChatGPT, antes de falar com o YouTube, antes de falar com o Orkut, antes de falar... O Yotin lembrou, você teve Orkut, Yotin? Era massa o Orkut, né? O Orkut era a fera que permitia configurar as cores, né? O Facebook não permite nada, é uma chatice. Centralize tudo em Deus. Tiago então está nos ensinando, em primeiro lugar,
O que nós devemos fazer individualmente? O que nós devemos fazer individualmente? Centralizar toda a nossa vida em Deus. Eu preciso centralizar toda a minha vida em Deus. Momentos de tristeza, vou para Deus. Momentos de alegria, celebro em Deus. E ele está dizendo, ore. Está sofrendo? Ore, ore. Qual é a resposta que você precisa nessa noite? Ore. Ore. Você tem alguma decisão para tomar? Ore. Você precisa fazer algo? Ore, apresente a Deus. Ah, pastor, eu tenho planos, apresente a Deus. Eu preciso de sabedoria, peça a Deus. Então nessa noite ele está dizendo, é hora de voltarmos a nossa vida para a oração. Mas nós, olhando o texto, vemos algo que muitas vezes chega em nós. Quando se fala de oração, muitas vezes, nós achamos que todo mundo tem um poder da oração, e nós não sabemos orar, nós não temos um cargo, nós não temos a unção poderosa da oração, e aí a gente vai fugindo da oração e terceirizando para as pessoas de oração. Eu acredito que as pessoas podem orar por mim. Mas o mesmo acesso que o irmão A, B ou C tem a Deus, eu também tenho. Aí Tiago vai quebrar essa ideia, porque em muitos lugares, em muitas igrejas, só tem a pessoa de oração. Ixi, preciso de uma coisa, vamos lá na curandeira. É quase isso. E está errado, irmãos. Está errado quem se coloca nesse lugar para achar que só a pessoa tal tem o acesso privilegiado a Deus, e está errado quem se coloca no lugar de ser essa pessoa, que é o intermediário, é o pedágio. Está errado. Biblicamente isso não existe. Aí Tiago vai e nos chama para uma realidade. Ele vem e diz assim, olha, centralize tudo em Deus. Aí ele vem e fala assim, lembra de Elias, olha o texto, vamos ver aqui, deixa eu abrir aqui que eu fechei minha Bíblia, olha isso aqui, o verso, já colocou? 17, né? Olha ali, Elias era um homem semelhante, porque ele poderia citar o grande apóstolo, teólogo, Paulo, Pedro com a sua autoridade espiritual. Aí ele cita Elias, um grande profeta. Mas olha, Ramon, o que ele diz? Elias era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele está falando, você está achando que tem alguém que é o hiper, mega crente, que não tem medo, que não tem ansiedade, que não se sente fraco? Não existe. Aí ele vem e traz a resposta, olha Elias. O grande Elias, que chega a aparecer até no Monte da Transfiguração, era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos medos, ansiedades, fraquezas, o homem que enfrentou aquele tanto de profeta, e logo na sequência chega para Deus e fala o quê? Que ele queria morrer. Olha o extremo, os extremos. Então ele está dizendo, até mesmo Elias tinha as mesmas fraquezas e medos que eu e você temos. Então todos nós, irmãos, temos acesso direto a Deus. E o que eu preciso fazer? Orar. Eu preciso, diga comigo, eu preciso orar. Simples assim. Não precisa preparação, não precisa, meu irmão, é parar e orar, só isso. Olha como é simples. Não tem estrutura, não tem evento, não tem nada, é somente você falar com Deus. Você não precisa falar a palavra bonita, ó Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse beneplácito da tua glória, eu não sei nem o que é isso. É só você falar com Deus. Simplesmente apresentar a Ele suas fraquezas. Você está sofrendo? Qual é o sofrimento pelo qual você está passando hoje? Ele está dizendo, está sofrendo. Tem alguém, olha, tem alguém que está sofrendo. Eu estou sofrendo, irmão.
Ó, tem mais alguém aqui comigo que está sofrendo nessa noite? Porque eu não estou aqui falando isso para te motivar a responder. Eu estou passando por uma série de demandas que estão me fazendo sofrer, que estão me inquietando, que estão me dando ansiedade. Se Elias tinha tudo isso, e Deus fez questão de deixar ali, sabe para quê? Para a gente não colocar Elias num pedestal, achar que ele era o profeta dos profetas, que era um anjo, um santo. Não era. Ele era um homem igual nós somos. E ele diz, você está sofrendo? Ore. Olha que coisa óbvia que eu estou falando. Mas talvez é isso que está faltando na nossa vida. A gente busca no Google, na inteligência artificial, no YouTube, não sei onde, no amigo e tal, e não busca na fonte. Então você veio aqui nessa noite para Deus dizer, apresente seu sofrimento a Deus. Está alguém orando? Está alguém sofrendo? Ore. Elias era exatamente como nós somos. Não tinha nada de extraordinário nele, além do chamado. Mas em termos humanos, ele diz, era exatamente igual a gente. E o que ele fez? Orou. E a Bíblia diz que não choveu por 3 anos e meio. Aí depois ele diz assim, Lu, e ele orou de novo. E choveu. O que está precisando? Aí você fala, não, pastor, mas ali eu acredito. Que se tiver um propósito, a gente fala assim, Senhor, não vai chover. E Deus não vai chover. Ponto. Está faltando de nós, irmãos, fé. Acreditar nisso que a gente está dizendo que acredita. É uma dor de cabeça, cura. Pai, em nome de Jesus, é um câncer. Ô Senhor, conforta. Aí uma pessoa, você já está me matando? A extrema unção, né? Já tô. Não, irmãos. O mesmo Deus que cura uma dor de cabeça, cura um câncer. Cura ou não cura? Minha sobrinha estava no hospital, nós oramos por ela. Estava com os 2 pulmões tomados, deu um derrame, eu não sabia nem que dava isso, derrame no pulmão. Os 2 pulmões, ela tem 4 anos de idade. Os 2 pulmões dela ficaram tomados de infecção. E eu fui no médico alguns dias no hospital, ajudar minha irmã, que estava lá com ela. E a médica me mostrou, falou assim, olha que se é o tio. Falei, sou. Olha como estão os pulmões dela. Cara, o pulmão inteiro tomado. E aí o plano de saúde não autorizava e tal. Nós fomos atrás de um advogado para poder entrar com ação, porque era urgente, assim, precisava fazer cirurgia imediata. E enquanto isso, eu pedi oração para a igreja. E nós estávamos lá, e eu fui lá visitá-la, e eu orando, eu falei, Deus, eu acredito na medicina, mas eu acredito que o Senhor age também. Eu acredito. E fomos orar. No mesmo dia, ingressamos com ação, na madrugada saiu a liminar, e o juiz deu 24 horas para fazer a cirurgia. Pela manhã, o oficial foi lá no hospital, intimou o hospital e tal, e aí, no outro dia, no finalzinho do dia, 24 horas depois que saiu a liminar, quase 24 horas, aí o médico chegou na minha irmã e falou assim, nós vamos amanhã cedo fazer a cirurgia. Aí minha irmã falou assim, mas eu quero que faça outra tomografia do pulmão, antes de fazer a cirurgia. Tá bom. Aí fez. O pulmão dela estava 70%, os 70% comprometido. No outro dia, pela manhã, antes da cirurgia, fizeram a ressonância, a tomografia, enfim, e aí só estava 15% comprometido. E no outro dia só estava 2% comprometido. E para a glória de Deus, ela não precisou fazer cirurgia. Vamos aplaudir o Senhor por isso? E minha irmã me ligou, que não acredita em Deus e tal, tem raiva de crente. Ela me ligou chorando e falou assim, Wellington, isso aqui é que aconteceu? Eu falei, o que? Ela, um milagre. Eu falei, é verdade. Ela disse, a própria médica veio aqui e disse, é um milagre. Porque em 24 horas, praticamente, em 48 horas, saiu de 70% para 2%.
E aí não precisou. Aí o advogado me ligou, aí ele falou assim, e aí tal, gente, como é que está o processo tal? Eu falei, rapaz, aí contei para ele a história. Aí ele falou, mas a gente pode entrar com danos morais e tal. Eu falei, meu irmão, o milagre é suficiente. Não precisa mexer com nada disso. Vocês estão entendendo, meus amigos? Está sofrendo? Ore. Qual é o sofrimento dessa noite? Ore. O sofrimento é a palavra mais ampla para as aflições que todos nós passamos, de jovens a casados. Porque um jovem que está aqui, às vezes está sofrendo por causa de um problema na escola, de uma garota com quem ele quer namorar, é um sonho, é não saber como vai ser o futuro dele. O casado está preocupado com o boleto. A criança está preocupada, sei lá, com o brinquedo, sei lá. Todo mundo aqui, irmão, tem um sofrimento. E Deus nessa noite está dizendo, direcione para Deus em oração. Amém? Aí, Tiago continua. Ele, logo no verso seguinte, no verso 14, ele vem e diz assim, está alguém entre vós enfermo? Agora ele já fala de uma doença específica. Agora ele já fala, e é interessante que essa palavra enfermidade aqui no original é enfermidade que leva à exaustão. E eu fiquei pensando nas maiores enfermidades desse presente século, que não são físicas, são emocionais, burnout, depressão, síndromes, transtornos. Existem milhares de trabalhadores afastados das suas funções laborais, por causa de situações de exaustão, de burnout. Aí Tiago vem e diz assim, está alguém enfermo? Olha o que ele diz, chame os presbíteros da igreja, no plural, os presbíteros, os líderes, os pastores, se fosse na nossa linguagem de hoje. E aqui tem algo muito importante. Porque primeiro, individualmente, o que devemos fazer? Ir a Deus. Mas agora ele nos chama para a comunidade. Nós sofremos demais por irmos sozinhos. Ele está dizendo, você está enfermo, você está impossibilitado de estar na comunhão, não é para você ficar sozinho. Não é para você ficar em casa doente assim, será que alguém vai lembrar de mim? Esse pensamento não é saudável. A Bíblia não diz para fazer isso. Eu já ouvi pessoa dizer, eu fiquei em casa doente, e eu fiquei um mês só esperando e dizendo, será que alguém vai? Eu falei, você cometeu um pecado. Isso é um pecado. Porque a Bíblia diz que se eu estou enfermo, impossibilitado de estar na comunhão, eu preciso chamar a igreja. Eu preciso avisar a igreja. Eu preciso dizer, olha, eu estou trabalhando demais, eu não estou podendo ir à igreja. Olha, eu estou estudando demais, é por isso que eu estou... E aí a igreja, se você não puder receber, a gente vai orar por você, a gente vai estar com você. Se você está enfermo, a gente vai ao hospital, como a gente está fazendo aqui. Nós temos irmãos que estão nos hospitais, a nossa irmã Marta está no hospital, a igreja está lá. Então ele diz, você está enfermo, chame a comunidade, chame os presbíteros, e olha o que eles vão fazer, irmão. E eles vão orar. Eles vão orar sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Apenas um parênteses, eu não vou nem gastar muito tempo nisso, mas para não ficar nenhuma dúvida. Nós não somos contra a utilização do óleo da unção. A Bíblia tem, no Novo Testamento, principalmente, pelo menos 2 menções sobre isso. Mas é importante destacar o contexto que a Bíblia diz. Há alguém enfermo, e nós vamos orar por aquela pessoa, e como um símbolo da ação de Deus, eu posso ungí-lo. Esse é o contexto. E o que cura não é o óleo.
o óleo não cura nada. Eu posso orar, posso colocar os pastores para orar, os líderes para orar, aquele óleo não torna santo. Aquele óleo não se torna, embora a gente diga, está consagrado, mas não é isso. Ele está dizendo, ore em nome do Senhor. E na sequência ele diz, e a oração da fé vai curar ele, Deus o levantará. Quem cura é Deus, quem levanta o enfermo é Deus. Então não há, porque até uma vez uma pessoa já me perguntou se a gente não poderia fazer umas quinta da unção aqui. Eu falei, não é a nossa, nós respeitamos quem faz isso, mas não é a nossa interpretação do que a Bíblia diz sobre isso. Agora, se a pessoa está doente e a gente quiser, a gente pode usar sem nenhum problema. Então Tiago agora diz, olha, se no início ele fala do que fazemos individualmente, orar, buscar a Deus, o que fazemos em comunidade, contar uns com os outros. Não é para você ficar sofrendo sozinho, é por isso que tem que haver comunhão, para haver pertencimento. E aí, hoje, nós estamos, a cada dia na igreja, implementando os nossos grupos de comunhão. Queremos hoje nós temos 4 em andamento. Até o final do ano nós queremos ter 8 grupos em andamento. Posso ouvir um amém? Amém. Os grupos de comunhão é um lugar de comunidade, de relacionamento, de pertencimento. Para quê? Para que nós possamos nos conhecer, para que nós possamos orar juntos, para que nós possamos ajudar uns aos outros, para que nós possamos, como ele vai falar na sequência, confessar os nossos pecados uns aos outros. Isso é em comunidade. Não dá para eu ser da igreja e querer viver isolado. Não é saudável. Então Tiago aqui está nos ensinando que a caminhada cristã ela é em comunidade. É em congregação. Não podemos deixar de congregar, não podemos deixar de se relacionar, porque isso gera pertencimento, gera cura, gera identidade, gera crescimento. Então ele agora mostra que a pessoa que está enferma, ela precisa de uma, eu vou colocar entre parênteses, entre aspas, de uma comunidade de cura, uma comunidade terapêutica, que é a igreja. Precisamos uns dos outros. Não é saudável, repito. Não, mas o meu jeito é assim, eu entro lá na igreja, eu sento e vou embora, eu não quero falar com ninguém. Não é saudável. Eu estou falando isso como seu pastor. Não é saudável. Por quê? Qual é a causa desse desejo de isolamento? Aqui ele está dizendo, está enfermo? Chama os presbíteros da igreja. Veja que ele coloca a iniciativa, né? Naquele que está precisando. E aí há um movimento humano, os presbíteros vão lá, ungem, oram, tocam, cuidam, presença real. E há um movimento divino, o Senhor o levantará. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Creio que Deus continua agindo, que Deus continua curando, que Deus continua fazendo grandes coisas em nosso meio. Eu creio nisso. Agora, Tiago já nos falou o que devemos fazer sozinhos, individualmente. O que devemos fazer individualmente? Buscar a Deus. O que devemos fazer em comunidade? Contar uns com os outros. Agora Tiago vai terminar o conselho, as orientações pastorais dizendo, o que devemos fazer com aqueles que não fazem parte da comunidade? É isso que nós vamos ver agora. Nos versos 19 e 20, eu vou ler ali, está lá. Ele fala assim, ó, meus irmãos, veja que ele, chama, meus irmãos, vamos pensar aqui sobre isso. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Isso aqui é interessante,
Porque se você pega as cartas de Paulo principalmente, todas terminam com uma saudação, uma bênção, uma palavra apostólica, uma bênção apostólica. Veja que Tiago não termina assim. Todos terminam com um amém, uma bênção apostólica, amém. Mas Tiago não. Tiago, ele termina a carta com uma missão. Isso é lindo. O irmão do Senhor Jesus, esse Tiago é o irmão do Senhor Jesus. E se você comparar, né, a narrativa da carta com os ensinos de Cristo, como eles se entrelaçam. E veja que Mateus 28 termina com uma missão. Não termina com um amém, termina com vão e façam discípulos. E Tiago, eu tenho certeza que, fundamentado nesse ensino do Senhor Jesus, ele termina a carta nessa noite falando comigo e com você, que nós temos uma missão. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Tem um mito no meio dos evangélicos do século atual, que isso nunca existiu na história da igreja. Mas tem um mito, não vou nem dizer do século atual, porque eu acho que isso é muito recente. Você estuda a história da igreja, você não vê isso. Mas nos últimos anos, a gente tem visto que tem aumentado assim uma paralisia no meio da igreja, com a ideia de, eu não sei meu chamado. Eu não sei meu chamado. Então, se eu não sei meu chamado, eu não vou fazer nada. Porque eu vou ficar esperando uma hora eu abrir a Bíblia e Deus falar, José, o seu chamado não vai. A não ser que você tenha um nome bíblico, né? José, Jonas, é Jonas. Jonas, vai para Nínive. Se não tem, irmão, a Bíblia está cheia de chamado. Está cheio de chamado na Bíblia. Você tem um chamado, você quer um chamado, eu vou te dar pelo menos uns 5. A Bíblia diz que nós fomos chamados para pertencer a Cristo. A Bíblia diz que nós fomos chamados para ser santos. A Bíblia diz que nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. A Bíblia diz que nós fomos chamados para fazer discípulos, todos nós. Quantos aqui nessa noite? Olha, volta o verso 19, por gentileza, Gustavo. Meus irmãos, se alguém dentre vocês se desviar da verdade, deixa eu te perguntar com sinceridade. Quantos aqui conhecem pelo menos uma pessoa que se desviou do caminho do Senhor? Eu conheço. Você pode levantar a mão? Quantos conhecem? Pelo menos uma pessoa. Conhece? Pronto, você já tem um chamado. Claro o que ele está dizendo. Se alguém se desviar da verdade e alguém o converter, esse alguém é você. Sou eu. Está aí. Essa semana você já pode ter uma missão aí, ó, um chamado, você já tem um chamado. Manda uma mensagem para essa pessoa. Independente se ela está bebendo, fumando, descendo a boquinha da garrafa, não interessa. Deus pode resgatá-la. E eu me coloco nesse lugar. Agora mesmo, quando eu estou falando com você, eu lembro pelo menos de uns 3 que estavam. Já dividiram altares comigo. Hoje estão pessoas que adoravam a Deus, estão cantando músicas que desonram a Deus. Pessoas que pregavam a palavra com unção. Hoje estão embriagadas no racionalismo e no ceticismo. E a gente às vezes olha o Instagram, passa lá, e a gente olha, puxa vida, a pessoa está uma devassa. Olha isso, só quer saber agora de beber e tal. Ele está dizendo, olha o seu chamado aí, ó. Manda uma mensagem para essa pessoa essa semana. Anota aí pelo menos uns 3 nomes. Manda mensagem. O Instituto Barna americano fez uma pesquisa e fizeram uma pesquisa com quase 2.000 pessoas. E a pergunta é, por que você nunca foi à igreja? Você já foi à igreja? Aí se a pessoa disser sim, aí eles deixavam. Fala assim, você já foi à igreja? Aí a resposta, não. A pergunta, aí eles entrevistavam a segunda pergunta. 2 perguntinhas só. Você já foi à igreja? Sim. E aí depois, por que você não foi? 75% das pessoas que disseram que nunca tinha ido, a resposta foi, porque eu nunca fui convidado. Sabe o que está precisando? A gente se preocupar com essas pessoas. É isso. Assim como a gente se preocupa quando
minha sobrinha está lá no hospital e eu estou orando, né? Eu tenho que ter esse amor pelo próximo. De saber que cada alma que morre sem Jesus está eternamente condenada. Olha o que ele está dizendo. Se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu mau caminho vai mudar o comportamento dele. Vai transformar ele numa pessoa melhor? Vai fazer o quê? Salvar uma pessoa da morte. Você quer um chamado? Você tem um chamado. Vá e faça discípulos. É isso que nós precisamos fazer. É assim que Tiago termina a carta. Não termina com um amém, termina com uma missão. Esse sermão não termina, a carta não termina. Porque vai depender disso aí se virar prática. Essa semana, nós já temos uma tarefa que Tiago deixou para nós. Quantos querem fazer a vontade de Deus? Eu quero fazer a vontade de Deus. Enquanto eu estou falando com você, eu já me lembrei de pelo menos 3 pessoas que eu vou mandar mensagem. Para dizer, ó meu irmão, independente do que você esteja vivendo, quero saber que Deus tem um projeto na sua vida. Se precisar de alguma coisa, conversar, porque às vezes, irmãos, essa pessoa está lá e alguém poderia se aproximar para ouvi-la. Mas a gente está tão ocupado com as nossas coisas. A gente está tão ocupado, e aí a gente está falando, Deus, eu quero um chamado, quer não. Quer não. Porque já tem um chamado, tem vários chamados na Bíblia. Então nessa noite, Tiago termina. O que fazemos com quem ainda não faz parte? Ele diz, missão. Eu e você temos uma missão. A missão da igreja, inclusive eu estou orando, vou terminar com isso. Esse relógio está 7h31, né, meu? Está errado, 7h39. Mas eu vou terminar com isso. Eu tenho orado muito, e a Teca também, sobre a igreja, nós somos pastores da igreja. E nós queremos fazer tantas coisas. E eu levei tanto tempo para ouvir algumas coisas que a Teca vinha falando comigo, e até peço perdão publicamente, Teca, para você. Porque, às vezes, a gente ouve, né, as coisas e vai passando. A missão da igreja, amigos, é fazer discípulos. É para isso que a igreja está aberta. Se a gente fizer congresso, campanha, acampamento, dia das crianças, arraiar, inclusive estou querendo um arraiar, se tiver um aí, você me convida, tá? Só abrir um parêntese. Arraiar, tal, a gente pode fazer tudo isso. Mas se a gente não estiver formando discípulos, tudo que a gente está fazendo não tem valor algum. É a missão da igreja. Aí tem tempo que a Teca está falando, a gente devia parar tudo na igreja. Tudo. E fala assim, nós estamos fazendo discípulo? Como a Bíblia diz? A resposta é não. Então, não faz sentido eu ficar gastando força com outras coisas, se o essencial eu não estou fazendo. Então nós estamos orando, porque nós vamos voltar para o foco. Eu não tenho problema com isso. O que eu quero é obedecer a Deus. Vocês estão entendendo? Então tem coisas que estavam na nossa agenda, que a gente ia fazer, que a gente analisou e falou assim, não vai acontecer agora. Porque o essencial nós não estamos fazendo. Então nós não temos nenhuma dificuldade em mudar um culto, suspender um culto, tirar um acampamento, não tem problema nenhum com isso. Desde que nós estejamos cumprindo a missão. Vocês estão entendendo, amigos? Porque o que Jesus espera de mim e de você, 2 coisas. Primeiro, que nós sejamos discípulos. Segundo, que nós, me ajuda, façamos discípulos. Pastor, mas como? Eu não tenho teologia, eu não tenho não sei o quê. Irmãos, o discipulado, ele é mais relacional do que intelectual. O que você está vivendo, o que Deus está fazendo em você, já é matéria-prima suficiente para você compartilhar com a pessoa. Simples assim. Então, nessa noite, o sermão não termina com um amém, termina com uma missão. Amém? Tiago, deixa para nós uma missão. Olha o que ele diz.
não tem despedida, não tem bênção formal. Ele deixa uma missão incompleta, esperando por alguém que a complete. Eu quero ser um desses alguém. Quantos mais? Amém, meus amigos? Então, nessa semana nós temos, vamos colocar de pé, nós temos uma missão. 3, diga comigo, oração, comunidade, missão. Diga oração, comunidade, missão. Individualmente, oração. Comunidade, uns precisam dos outros. Não vá sozinho, peça ajuda. E por fim, todos nós temos uma missão. E é interessante que ele diz assim, se alguém o converter, não é o pastor, não é o profeta, não é o evangelista, esse alguém pode tirar e colocar o meu nome e o seu nome. Quem é alguém? Nós somos esse alguém. Então nessa semana, já que a carta inteira, pastor Raul, já que a carta inteira fala de prática, essa semana, orar, estar em comunidade, peça ajuda, esteja junto. Essa semana nós não vamos ter grupo de comunhão, mas na próxima semana vamos ter, participe de um grupo de comunhão. Temos aqui no Gama, acontece toda quarta-feira, 20 horas, por enquanto aqui na igreja. Temos um em Brasília, no Guará, e temos 2, um que acontece, é Morada Nobre, né amigo, lá? Um que acontece na Morada Nobre e o outro que acontece no Céu Azul. Você pode participar. É só você chegar e participar, não tem nenhum tipo de formalidade. Chega e participa. E daqui a pouco nós vamos ampliar para mais regiões. Queremos ter mais uns 3 no Valparaíso, queremos ter aqui no Gama mais outro, queremos ter em Santa Maria, Totalville, e todo lugar que Deus mandar a gente vai fazer. Para que a gente possa viver em comunidade. Inclusive, vou aproveitar esse momento antes de eu orar. Nós estamos orando, amigos, para nós termos casas em que nós possamos começar um pequeno grupo. Então, se você tem lá na sua casa uma garagem lá onde dá para 10 pessoas se reunir, você pode nos receber se você quiser. A gente chama isso de anfitrião, mas é um nome tão chique, né, que a gente acha que vai ter que fazer mesa posta, aquele negócio, não precisa nada disso. Até as cadeiras, se você não tiver, a gente dá para você. A gente fornece as cadeiras, você coloca lá uma roda lá e a gente vai com o grupo de comunhão. Está sendo uma bênção. Nós temos irmãos aqui que estão sendo anfitriões e todos eles têm testemunhos do que estão vivendo. Então, se você quiser, nos procure depois e a gente te explica como funciona, podemos ir lá para você conhecer, mas é uma bênção, irmãos. A Bíblia diz em Atos 2 que a igreja cheia do Espírito Santo se reunia nos templos e nas casas, é isso que nós estamos fazendo. Amém? Amém. Diga oração, comunidade, missão. É isso que Deus tem para mim e para você. O final da carta é o envio de uma congregação. E é isso que eu estou hoje fazendo conosco, nos enviando. Amém?